a partir do verso 60, que nos diz assim. Todos acharam? Amém. Vou abrir aqui minhas anotações. 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Isso escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida à carne. O Espírito dá vida. A carne não produz nada do que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles criam e quem o iria trair. E prosseguiu: E por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Somente até aqui, uma palavra que todos nós conhecemos, né? Aqui a gente vem de um momento onde o capítulo 6 vem mencionando a primeira multiplicação de pães. Depois Jesus anda sobre as águas, e aí depois Jesus ele vem se apresentando como o pão da vida. E é nesse discurso, é nisso que os discípulos, aqueles que estavam ali andando com Jesus, começam a perceber que é uma palavra dura, que é uma palavra que eles não gostaram, não estavam verdadeiramente alinhados com aquilo. Por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ser chamados a atenção. E após esse discurso profundo, né, de Jesus sobre ser o pão da vida, muitos discípulos acharam que essa palavra era difícil, que era dura, e decidiram então abandoná-lo. E nesse cenário de desistência, de dúvida, Jesus olha para os 12 e faz uma pergunta para eles: vocês também querem ir embora? E então Pedro responde com uma das declarações mais marcantes na fé cristã. Porque se você parar para pensar: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos, irmãos? O que será de nós se não tivermos Deus? Se não tivermos o Senhor na nossa vida? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele fala uma verdade poderosa. Ele fala uma verdade marcante. Se não é com o Senhor, se não é com o Senhor que temos que andar, que temos que caminhar, para onde iremos? Seguir a Cristo não é apenas sobre entender tudo, mas sobre reconhecer, mesmo que as respostas não sejam completas, mas reconhecer que a gente precisa dele. Reconhecer que ele é o único caminho que dá sentido às nossas vidas. Não tem outro que dá sentido à sua vida. Às vezes eu costumo dizer que, e isso é forte, que tem alguns pais que nem queriam que os seus filhos viessem ao mundo. Na minha casa são cinco filhos.
4 mulheres e um homem. O meu irmão é falecido já há uns 20 anos, vai fazer o ano que vem. Ficamos em 4 mulheres. E dessas 4 mulheres, 2 delas minha mãe quis tirar. 2 delas minha mãe quis abortar. E elas estão vivas, com família. Uma delas crente na presença do Senhor, porque não tem a ver com a minha mãe, com a paternidade, com a maternidade. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o Criador, tem a ver com o nosso Salvador. Então, para onde iremos? O que você vai fazer sem Ele? Voltar para trás, desistir, parar de caminhar, de seguir a Cristo, te leva para onde? Qual é o destino? Aonde vai ser sua parada? Porque eu quero dizer para mim e para você, Ele continua sendo o único caminho que dá sentido à vida. Não existe outro. Só existe esse, que é o caminho do Senhor. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desistir e voltar não é o melhor. Quando nós lemos aqui em João, nós vemos que podemos refletir sobre a nossa própria caminhada. Em tempos de confusão, dor, incerteza, para onde nós temos ido? Para onde nós temos ido? Assim como Pedro, somos chamados a permanecer, confiando que somente em Jesus encontramos vida verdadeira, direção e esperança eterna. Somente no Senhor. Quando a palavra ela nos confronta, muitos recuam. Acabei de falar para vocês que eu sempre quis ser comunicadora. Eu sempre achei que eu sou comunicadora. E aí ontem, na análise aqui de perfil, quando a psicanalista disse que eu sou executora, eu falei, não, eu sou comunicadora. Ela falou, não, você quer ser comunicadora, mas você é executora. Então, eu falei para ela, não, eu sou comunicadora. Ela, não, você quer ser. Então, às vezes, quando nós somos confrontados, não é bom, não é legal. Não é algo que, ai, que gostoso. Não, eu queria ser, como eu disse para vocês, a fofa, a querida, como disse ontem a pastora Vanessa no grupo das mulheres, a queridinha do Senhor, do Pai. Não, a gente tem os nossos perfis comportamentais, e às vezes quando nós somos confrontados, nós recuamos. E aqui esse capítulo, João nos leva a um dos momentos mais decisivos com relação ao ministério. Porque aqui após operar milagres, alimentar multidões, Jesus começa a ensinar verdades profundas. Não mais sobre o pão físico, mas sobre a vida espiritual, a entrega, a dependência total dele. E muitas das vezes, quando o Senhor nos ensina com essa verdade profunda, nós não queremos aceitar. É necessário que paramos, pensamos a respeito daquilo que Deus está falando para nós, porque aqui os discípulos diziam, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem que gosta de ouvir verdades ao seu respeito? Ninguém. Porque automaticamente, quando alguém chegar próximo de você e for falar verdades ao seu respeito, a primeira atitude nossa, Djalma, é se defender. Já viu isso? Não, eu não sou assim como você está falando. Não. Imagina, mulherada com o marido, tem um negócio do marido dizer que você é louca. Eu não sou assim, você é louca. Não. Às vezes são verdades que nós precisamos ouvir e muitas das vezes é necessário.
Porque aqui Jesus ele falou sobre o pão físico, e também se colocando aqui como o pão da vida. Mas ele traz verdades profundas sobre a vida espiritual, a entrega e a dependência total dele. E aí existe uma questão nossa particular, que a gente não quer ser totalmente dependente de Deus. A gente quer tomar nossas decisões. Eu faço assim, eu vou fazer assim. Eu vou abrir o meu coração para vocês e contar um breve testemunho de uma situação. Eu sempre fugi do meu chamado. E está aí o meu marido de prova que Deus já usou várias pessoas para falar que ele vai ser pastor, que ele vai pastorear, e eu disse, você vai sozinho. Não conte comigo que eu não vou fazer isso. Muitas vezes, mas muitas vezes. E um dia, na minha casa, orando, o Senhor me chamou a atenção. O Senhor falou exatamente comigo como Deus falou com Ezequias. Põe a sua casa em ordem. E como foi difícil para mim, porque eu não me via nessa posição e nem queria exercer isso. E aí, eu me recordo que, chorando ali na sala, orando, eu disse, tá bom, Deus. Eu vou me posicionar. Tá bom. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu me posicionei, eu falei para Deus, tudo bem, eis-me aqui. Mas como é difícil a gente ouvir um discurso duro. E eu não ouvi discurso de ninguém. Foi o próprio Senhor que falou comigo na sala da minha casa. E quando eu fui confrontada, eu olhei e vi que eu não podia ficar na parte confortável. Que aquilo foi confrontador para mim. A partir daquele momento, eu comecei a caminhar diferente, a viver diferente. Mas existe um porquê. Numa outra oportunidade eu dou esse testemunho por completo. Mas hoje cabe aqui só essa questão que eu levantei. E decidi sair do confortável. Daquilo que estava confortável para mim. E falei, tá bom. E dentro dessa experiência eu percebi como nós não suportamos a profundidade. E por causa disso, às vezes a gente quer voltar. Mas Jesus, ele faz uma pergunta que atravessa gerações. E essa pergunta não era apenas para os 12, é para todos nós hoje. Vocês também querem ir? Porque existem momentos na caminhada com Deus que nem tudo faz sentido, nem tudo é fácil, nem tudo é leve. E é exatamente nesses momentos que nós somos provados. Ficamos ou desistimos? É nesse cenário de abandono que surge uma declaração mais profunda da Bíblia através da vida de Pedro. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? E uma pergunta para nós exatamente da forma com que Deus falou comigo na sala da minha casa naquele dia. Você vai se afastar ou você vai se aprofundar?
E naquele dia foi uma experiência tão maravilhosa. Porque quando o Senhor me confrontou, eu já entendia que eu não estava mais fazendo, eu já estava afastada, eu já estava estacionada. Mas, Silene, em que sentido? Você não pregava, você não fazia as coisas? Fazia. Pregava, participava das coisas das irmãs, mas era aqui dentro. Algo precisava mudar em mim para que eu me aprofundasse mais ainda com o Senhor. E às vezes nos vem essa dúvida, quando a gente não entende, o que você faz? Você desiste ou permanece? Porque seguir Jesus não é sobre conveniência, é sobre uma convicção. Nós vamos ouvir verdades profundas. O Senhor vai trabalhar em nós. Então, seguir a Jesus não é uma conveniência, é uma convicção. Você está convicto de que você quer seguir Jesus? Você está convicto de que só Ele tem palavras de vida eterna? O que será de nós sem Ele? E aqui nem todos permaneceram. Existem momentos intensos no ministério, na caminhada com Cristo. E quando a gente vê o nosso Senhor ali, multiplicando pães, realizando milagres, uma grande multidão o seguia. Mas quando ele começa a ensinar verdades profundas sobre ser o pão da vida, muitos se escandalizaram. A Bíblia nos mostra, como nós lemos, que muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos, vocês também querem ir? Essa não foi só uma pergunta para os discípulos, é uma pergunta para nós. Primeiro ponto, quando nem todos permanecem. E é verdade que nem todos vão permanecer. Mas o Senhor está nos fazendo uma pergunta, vocês também querem ir? E qual que é a nossa atitude, qual que é a nossa forma de falar, de responder? É como esses que não dá para ouvir mesmo, Senhor, essas palavras duras, esse discurso é muito forte, é muito pesado, e vamos embora, ou faremos como Pedro? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando a gente para e pensa, vem uma realidade. Como eu já disse, nem todos suportam profundidade. Nem todos suportam profundidade. Nos dias de hoje a gente tem visto muitas pessoas querendo o milagre, mas pouco querem o compromisso. Muitos querem o pão, mas não querem a transformação. Seguir a Jesus não é sobre o que Ele faz por nós, mas sobre o que Ele quer formar em nós. E há momentos na caminhada em que Deus não vai facilitar mesmo. No meu caso, contando esse testemunho para vocês, Ele não facilitou. Ele chegou junto e falou, e aí? Você vai ficar com essa posição de que você não quer, de que você não vai, de que você não quer se posicionar para fazer aquilo a qual foi chamada?
ou você vai avançar, ou você vai se aprofundar. Então, há momentos na nossa vida que Deus não facilita. E que difícil. E como é difícil. E é nesse lugar que muitos desistem. É nesse lugar que muito desiste. Segundo tópico. Nem todos suportam profundidade. Às vezes nós queremos só o milagre, às vezes nós queremos só a realização daquilo que é rápido, prático, fácil, mas andar com Ele não é fácil. Servi-lo não é fácil. E há momentos em nossa caminhada que Deus não vai facilitar. Porque se Ele facilitar para nós, nós vamos fazer igual esses discípulos. Está muito pesado, está muito duro esse discurso e eu vou parar aqui. Então, nós precisamos nos aprofundar. É necessário sairmos dessa posição e avançarmos. Primeiro, quando nem todos permanecem. Segundo, nem todos suportam a profundidade. Terceiro, uma decisão de permanência. Foi a resposta de Pedro. Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Perceba que Pedro não diz assim, entendemos tudo. Ele não disse está fácil. Ele disse não temos para onde ir. E isso revela uma maturidade espiritual, porque chega um momento na fé em que você entende que o mundo não tem respostas, que as pessoas não podem preencher o lugar do Senhor. Nada substitui Jesus. Quando Pedro diz, não temos para onde ir, para onde iremos nós? É exatamente isso, Senhor. Nada pode preencher esse lugar que é só teu. Esse lugar que é só do Senhor. E às vezes a gente precisa de aprovação. Às vezes a gente pensa que as pessoas podem preencher um vazio que existe em nós. Às vezes nós achamos que coisas vão nos favorecer, ou pessoas, ou o que nós sentimos é através do outro, mas na verdade, esse vazio, isso que nós precisamos, só pode ser preenchido com a presença do Senhor. Porque nada substitui Jesus, nada, absolutamente nada. Porque se só Jesus tem palavras de vida, só Jesus tem palavras de vida. Pedro diz com uma convicção muito grande, tu tens a palavra de vida eterna. E isso não são palavras comuns, irmãos. São palavras que curam a alma, que restauram a nossa identidade. Pedro estava dizendo assim, esses aí não tem para onde ir, não querem realmente ouvir palavras que confrontam, um discurso pesado, mas tu tens a palavra de vida, e não são palavras comuns, são palavras que curam a alma, que restauram a identidade e que traz direção.
gera vida onde já houve morte. As palavras de Jesus fazem exatamente isso conosco. Nos traz direção, gera vida onde houve morte. O problema é que às vezes buscamos vida em lugares que só oferecem distração. O problema é que às vezes buscamos vida em pessoas, em lugares, em situações. E você não vai ser preenchido por isso. Por quê, irmã Silene? Porque só Jesus tem vida. Porque só Ele tem vida. E quando eu falo vida, não se trata nem de futuro. Não é apenas no futuro. Porque às vezes a gente está assim, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. A gente está pensando lá na frente. A gente está pensando em ser participante de um corpo de Cristo, que vamos herdar a vida eterna. Ei, não, não, não. Jesus, Ele tem vida eterna, mas não é apenas no futuro, mas uma vida com sentido agora. Uma vida com sentido agora de sentir a presença dEle verdadeiramente. Quarto, você tem palavras de vida eterna na tua vida através de Jesus? Porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Tem palavra de vida eterna dentro de você? Faz sentido a vida que você está vivendo dentro daquilo que Deus tem para você? Para onde você tem ido? Essa é a pergunta do Senhor para nós nesta manhã. O quarto ponto é: só Jesus tem palavras de vida. Quinto, para onde você tem ido? Essa palavra confronta o seu coração? Quando você se sente perdido, perdida, para onde você vai? Quando dói, você se afasta ou você se aproxima? Quando você não entende, você desiste ou você permanece? Existem momentos nas nossas vidas, dentro de você, dentro de mim, que tudo que a gente quer é que acabe, é que finalize. Tudo que a gente quer é fazer como esses discípulos. Não, está difícil, a luta está difícil, está pesada. Está tão difícil que eu não aguento, está tão difícil que eu não sei o que fazer, eu não tenho como tomar decisão, eu não sei para onde ir. Existem momentos em que tudo dentro de mim e de você é querer ir embora. É querer voltar, é querer parar o que está acontecendo agora. Mas o Espírito Santo te chama a ficar, porque permanecer em Jesus é uma decisão, não apenas um sentimento. Eu decido seguir com Jesus. Eu decido caminhar com Jesus. Eu decido ter Jesus na minha vida. Eu decido verdadeiramente, mesmo que seja difícil, mesmo que seja em momentos que eu vou ser confrontada, mesmo que seja em momentos a qual a palavra de Deus está falando comigo e eu vou entender, assim como esses discípulos entenderam que era pesado demais, mas eu não tenho para onde ir. Ou eu aceito esse discurso, ou eu aceito isso, ou eu não tenho para onde ir. Para onde eles foram? Para onde esses discípulos que desistiram, que pararam de seguir Jesus, para onde eles foram? Para onde você quer ir? Para onde eu quero ir? Para onde nós queremos ir? Aonde nós queremos chegar? E olha que interessante.
Porque o nosso Jesus, ele é lindo, lindo, maravilhoso. Sexto, Deus não se ofende com a sua dúvida, mas te convida a permanecer. Eu fui constrangida por isso, no momento que eu estava ali na minha sala. Deus não estava ofendido com a minha dúvida, ou com o meu posicionamento de que eu não quero fazer, de que não conte comigo. Ele me fez um convite. Vai avançar ou vai voltar? Vai se anular ou vai se aprofundar? Os discípulos não entenderam tudo. Os discípulos que pararam, voltaram, eles não entenderam tudo. Mas sabe o que é lindo? É que os que permaneceram viveram o sobrenatural. Os que permaneceram com Jesus viveram coisas sobrenaturais. Irmão, se isso não arde no teu coração de querer viver coisas sobrenaturais com o seu Salvador, vivenciar coisas sobrenatural com aquele que te salvou, com aquele que derramou o seu sangue ali naquela cruz por mim e por você. Que hoje você receba essa injeção de ânimo da parte do Senhor para você permanecer e viver o sobrenatural, porque não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus e ver Ele rodeando a nossa vida todos os dias, em todo instante, estando Ele ao nosso lado. E rodeados de coisas que acontecem através da mão poderosa dEle, do cuidado dEle, do agir dEle. Para onde nós iremos? Distante de Jesus não temos proteção. Distante de Jesus nós não vamos vivenciar coisas sobrenaturais. Distante de Jesus a dúvida ainda vai ser maior. Distante de Jesus a insegurança ainda vai ser maior, o medo vai ser maior. Hoje é manhã de nós nos posicionarmos. Porque os que permanecem vivem o sobrenatural de Deus. Irmã Silene, não está fácil, eu sei que não está fácil, mas você não precisa ter todas as respostas. Você tem o Deus da resposta. Você não precisa ter todas as respostas, você tem o Deus que dá a resposta. E a gente quer respostas. É um questionamento. Ei, viva com aquele que te criou, com aquele que deu o seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Por que questionamento? Por que isso é duro? Por que assim? Por que é... Não! Às vezes nós precisamos, eu costumo dizer lá em casa, que Deus ele dá uma apertada nos parafusos, sabe, uma madeira, e às vezes o chaculejo da madeira, da mesa, da cadeira, os parafusos vão ficando soltos. A gente precisa ajustar aqueles parafusos para a cadeira ficar firme de novo, para a mesa ficar firme de novo. Somos nós, nas mãos do Senhor. Somos nós nas mãos do Senhor. A firmeza vem dEle. O nos posicionar diante de segui-lo, de servi-lo. O resto, Ele vem moldando, apertando os parafusos, fazendo com que a cadeira fique firme. Você não precisa de todas as respostas. Eu não preciso de todas as respostas. Ai, quantas vezes eu já fiz tanto questionamento. Quantas perguntas. O Senhor respondeu a Jó. O Senhor fez perguntas a Jó. Todas as perguntas que Jó fez ao Senhor, ele não respondeu, ele fez outra pergunta. Ele perguntou.
ele pergunta para Jó onde ele estava. Onde você estava quando Deus formou tudo? Onde você estava? Na criação de tudo. Como explicar o osso de uma criança formando dentro do ventre? Camila está com a Maria Helena aí para chegar o mês que vem. Consegue explicar, Cá? Como que foi formado a perninha da Maria Helena? Os ossinhos do pé, da mão? Ninguém sabe. Por quê? Porque isso é com Ele. Então a gente quer fazer perguntas, quer fazer questionamento e quer parar na caminhada. Se a gente não sabe nem como nós fomos formados. E o que eu falo formar é nesse sentido, dos ossinhos ali dentro. Então andar com o Senhor é vivenciar o sobrenatural. Permanecer com o Senhor é viver o sobrenatural. É igual gerar, você está gerando uma criança, algo dentro de você, através da manifestação do Senhor. Não tem explicação como que se forma o osso dentro do ventre da mãe. E aí a gente quer parar. Mesmo difícil, mesmo com palavras duras, mesmo que o Senhor nos dê um chacoalhão, mesmo que Ele aperte os nossos parafusos, você não precisa soltar a mão de Jesus. Nós nem precisamos ficar com dúvidas. Se nesta manhã você tem essa dúvida, pois é momento de você parar com essa dúvida, acabar com essa dúvida, porque você não precisa soltar a mão de Jesus. Permanecer é o segredo. Permanecer é o segredo. E hoje Deus está perguntando para nós: você também quer ir? Você também quer voltar? E a resposta que Deus quer de nós não é que essa resposta seja algo no calor da emoção, não. A resposta que Ele espera não é uma resposta perfeita, é uma resposta sincera. Que do nosso coração saia algo que seja: Senhor, eu até o momento não entendo nada. Eu não entendo todas as coisas. Mas eu sei que longe de Ti não dá. Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu preciso. Jesus, nesse contexto, tinha acabado de realizar milagres. Esse povo tinha visto. Então, perceba bem que não era sobre o que Jesus fazia. Eles param e pensam e sentem que o discurso é duro, é pesado, quando Jesus se mostra quem Ele é e o que Ele exige. Aí eles resolvem voltar. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Muitos. Não foram poucos, muitos. Gente que caminhava com Jesus, gente que viu milagre, gente que estava perto, mas não suportou a profundidade.
E isso nos confronta hoje. Porque é fácil seguir Jesus quando tudo está bem. Mas e quando Ele pede mudança? E quando Ele confronta áreas que a gente não quer tocar? E a decisão é nossa. Trabalhando ali, voluntária ali na ONG, como terapeuta, tem pessoas que chegam e elas não querem que você mexa em feridas. Nós vamos conversando, a gente vai percebendo, a gente vai conversando e trazendo as informações, e tem pessoas que elas não querem mexer na ferida. E quando elas são confrontadas nas áreas que precisa de mudança, elas não querem ser tocadas. E tudo bem, a gente respeita. Mas vai ter uma transformação e uma restauração por completa? Não. Porque tem algo ali que ainda precisa ser sarado, ser mexido. Existem coisas que precisam, de fato, ser restaurado. E aí, nesse momento, irmãos, que Jesus chega e Ele pede essa mudança, Ele começa a confrontar áreas que a gente não quer tocar. Será que a gente permanece ou começa a se afastar aos poucos? E aí nós precisamos de uma decisão. Nós precisamos de uma decisão. Jesus, Ele não implora, Ele não negocia. Ele confronta a decisão. Mas Ele não implora, Ele não negocia. E quando eu digo confronta, foi quando Ele disse para os seus discípulos: vocês também querem ir? E Pedro responde de forma muito precisa. Perceba que quando Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Ele não disse que, beleza, vai ser fácil. Ele diz, como eu já falei aqui, não temos para onde ir. Para onde eu vou? Pedro entendeu algo que muitos não entenderam. Pedro entendeu algo ali naquela multidão que muitos não entenderam. Jesus não é uma opção. Ele é o único caminho. Igreja, Jesus não é uma opção, Ele é o único caminho. Fora dele tudo é vazio, fora dele tudo é temporário, mas nele há vida. Nele há vida. Hoje Jesus está fazendo essa pergunta para nós. Você também quer ir? Talvez você não entenda tudo. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja ferido. Mas a pergunta continua. Você vai desistir ou você vai permanecer? Que a nossa resposta seja como a de Pedro. Mãos abertas, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro diz: eu não entendo tudo, mas eu sei que longe de ti não dá. É isso que Pedro está dizendo. Tu és tudo o que eu tenho, tu és tudo o que eu preciso.
Pedro, com a sua forma de se colocar, ele está dizendo exatamente isso. Eu não entendo tudo, mas eu sei que longe de ti não dá. Tudo que eu tenho, pertence ao Senhor. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Tudo que eu preciso é o Senhor. Quando ele diz, eu sou o pão que desce do céu. Quando a gente começa a ler a partir do 25, quando ele começa a declarar pão da vida. Os discípulos diziam, os que seguiam diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, pare de me criticar. Em outra versão, pare de murmurarem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. O Senhor falando com precisão. O Senhor falando verdadeiramente, eu sou o pão da vida. Jesus declara, eu sou o pão da vida. Será que nós podemos nos alimentar daquele que está nos dando alimento vivo e verdadeiro? Ou nós estamos só querendo o milagre, como eu disse aqui como eu disse agora há pouco. Só queremos o milagre, só queremos o favor. Só queremos as coisas boas, mas as profundas verdades a gente não está preparado para ouvir. Igreja, a Bíblia fala sobre 2 destinos. Vida eterna e separação eterna. Separação eterna vocês já entenderam, né? É viver longe dele. Então, para onde vamos? Na eternidade, onde nós vamos habitar? Temos 2 destinos. E às vezes a gente quer só falar da vida eterna no sentido de que a gente quer usufruir deste momento. Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, você tem uma caminhada com Cristo. E para que ela não seja vazia, nós precisamos ouvir verdades profundas ao nosso respeito e sobre a palavra de Deus para com as nossas vidas. Para onde está caminhando? Para onde você está caminhando? Suas atitudes, suas escolhas apontam para qual destino? Aqui agora, se todos forem embora, você fica com Jesus? A maior pergunta da nossa vida é também a mais urgente. Para onde iremos nós? Para onde você vai?
Jesus, ele tem palavras de vida eterna, igreja. E ele não oferece apenas melhora de vida, não. Ele oferece vida eterna. Ele oferece o caminho. E olha que interessante, fora de Cristo há religião, mas em Cristo há salvação. Fora de Cristo há religião. E aonde você está? Como você está? Para onde você está indo? Agora em Cristo há salvação. Finalizo dizendo que quando tudo parece difícil, só há um lugar seguro. É Cristo, é em Cristo. Quando tudo parece difícil, só há um lugar seguro. Cristo. Para onde você vai? Que você pense sobre isso. Para onde você vai? Que nós possamos colocar em prática a aplicação dessa palavra de hoje. Não, eu não quero andar sem Jesus, eu quero andar com Jesus. Mesmo estando difícil, só há um lugar seguro, é com Ele, e é para lá que eu vou, e é andar com Ele que eu vou. A eternidade é algo que nós nos preocupamos, nós queremos muito, mas a eternidade começa nas decisões de hoje. De seguir Jesus ou de parar de segui-lo? Quais são as prioridades da sua vida, da minha vida? O que você tem priorizado? O que eu tenho priorizado? Uma vida de crente meia boca? De qualquer jeito, eu vou no culto quando der. Como disse a pastora Vanessa, se o pastor César não estiver, eu não vou. A Silene que vai pregar, não vou com a cara dela, eu não vou. Eu trabalhei muito, estou cansado, estou cansada. Deus sabe que eu preciso descansar, Deus sabe que eu preciso disso, Deus sabe que eu preciso daquilo. Então, a eternidade começa nas decisões de hoje. E aí? É vida eterna ou separação eterna? Porque vida eterna é só andar com Deus, estar com Ele. Separação eterna é o que, irmã Silene? É voltar para trás, como esses discípulos voltaram. Para onde, como diz lá na minha terra, para onde tu está indo? Para onde tu vai? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai, soberano Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por esse direcionamento. Obrigada, Senhor, por o Senhor, através dessa aplicação, nos alertar, Senhor, de como está a nossa caminhada contigo. Pai, todos nós aqui que estamos presentes, aqueles que estão online, almeja, Senhor, a vida eterna. Almeja, Senhor, alcançar a salvação. Almeja, Senhor, estar naquele grande momento contigo. Mas, Pai, existem momentos em nossas vidas, que situações, que momentos difíceis, que diagnósticos, que palavras, que acusações
que mentiras, tantas coisas, Jesus, tantas coisas que muitas das vezes ouvimos e faz com que nós nos paralise. Às vezes, Senhor, o que é feito pelo homem nos causa dor, nos causa tristeza, angústia. Às vezes, Pai, aquilo que vem, Senhor, de uma enfermidade nos causa medo, desespero. Às vezes, Pai, situações que nós enfrentamos espiritual, pelejas, às vezes nos deixa fracos. Mas, Pai, não existe outro lugar melhor que não seja na Tua presença, que não seja andar com Jesus neste caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida eterna. Oh, Senhor, nos fortalece. Senhor, nos fortalece, nos guia. Nos direciona, Pai, ao certo, para que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, mesmo nas palavras duras, mesmo no discurso duro, que nós precisamos ouvir, que nós precisamos se alinhar, que nós precisamos estar em conformidade contigo, que nada disso nos faça parar, nos faça querer voltar, porque para onde iremos nós, Senhor? Se só em Ti há esperança, se só em Ti há a vida eterna, se só em Ti há a verdade. Porque Tu és a verdade que nós tanto precisamos. Para que nós não venhamos viver no engano, para que nós não venhamos viver, Senhor, desnorteado. Nós precisamos de Ti, nós precisamos nos render. Nós precisamos, Senhor, mesmo nos dias difíceis e com as palavras difíceis. E é elas que nos faz crescer, é ela que nos faz ter maturidade espiritual, é ela que nos faz vivenciar algo novo. É ela que nos faz viver a transformação verdadeira que nós precisamos, a restauração. É a Tua palavra, Senhor, que vem de impacto com nossas vidas, colocando, Senhor, no lugar aquilo que está desajustado. Colocando em equilíbrio aquilo que está desequilibrado, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia. Como tem sido, Senhor, o nosso caminhar contigo. Como que tem sido, Senhor, a nossa conversa contigo. Como que tem sido, Senhor, a nossa profundidade com o nosso Pai. Senhor, se é relaxadamente de qualquer jeito, nesta manhã restaura, Senhor, esta comunhão. Que a nossa profundidade em comunhão contigo seja algo esplêndido. Seja algo completo, Senhor. Não meia boca. Não, Senhor, não de qualquer jeito. Não achando que nós somos privilegiados e o Senhor tem que nos ouvir e o Senhor tem que nos responder. Porque o Senhor não tem necessidade de responder todas as nossas perguntas. Ou melhor, o Senhor só responde aquilo que é necessário. O que não é necessário, o que nós não precisamos saber, não tem necessidade. Porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que nos conduz. Oh, Pai. Obrigada, Senhor, por essa aplicação dessa palavra. Para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? Para onde nós iremos com a nossa dor, com a nossa ferida, com os nossos traumas? Para onde nós iremos, Senhor, se nós não derramarmos na Tua presença? Se nós não falarmos contigo ao nosso respeito, de como somos, de como estamos, de como queremos estar? Que nós possamos ser filhos e filhas, que possa se abrir com o Pai verdadeiramente, lançando, Senhor, o nosso coração, Senhor, a Ti.
Assim como foi falado, Senhor, na palavra de abertura, se a nossa vida tem sido uma vida de murmuração, e através disso dias têm sido difíceis, que nós possamos presenciar, Senhor, a Tua bondade, a Tua maravilha, as Tuas maravilhas, os Teus bens feitos, Pai, através da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, através da nossa gratidão, da nossa alegria, de podermos ter uma comunhão verdadeira contigo, de acordarmos, agradecermos por estar vivo, e não reclamar, Senhor. Oh Pai, constrói em nós uma identidade de filho e filha, que nos sentimos amados, protegidos e guardados pelo Pai Celestial, pelo um Pai libertador, ajudador, por um Pai que deu o seu Filho para ser o nosso Salvador, e através desse Salvador que hoje nós declaramos que podemos ter vida eterna, que temos salvação em Cristo. Oh Senhor, que as nossas decisões a partir de hoje, Senhor, nos direcione ao certo e nos direcione para a vida eterna, Pai. Não permita, Senhor, que as nossas ações e a nossa forma de ver, de pensar e de ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, faça nos distanciar de Ti, porque para onde iremos nós? Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que as palmas louvem e engrandeçam o Senhor por esta palavra. Amém, Jesus.